Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Medicanal e hoje a gente vai fazer a terceira parte do nosso vídeo de doença arterial coronariana. Nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre a doença arterial coronariana aguda, sobre a síndrome coronariana aguda, que é uma evolução da doença crônica, né, que vai se instalar de maneira mais súbita, levando a um quadro que deve ser resolvido com muito mais rapidez. E a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Até agora a gente vem falando, né, sobre a doença coronariana crônica, né? A gente falou bastante sobre a angina estável, né, sobre aquele quadro crônico e progressivo que vai se instalando no paciente. A partir de agora a gente vem para este lado aqui, né, do nosso gráfico, onde a gente vai falar sobre a síndrome coronariana aguda. E a síndrome coronariana aguda, ela pode ser dividida em dois tipos: aquelas que causam alteração no segmento ST, no eletrocardiograma, e aquelas que não causam. Nesse vídeo, a gente vai falar mais especificamente sobre a síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento de ST. E esse tipo de síndrome coronariana aguda, ele pode ser dividido ainda em angina instável e no infarto propriamente dito, porém sem supradesnivelamento de ST. Nesse vídeo nós não vamos falar sobre o infarto com supra de ST, que é uma situação mais dramática e bastante diferente e que por isso mesmo vai ficar para o nosso último vídeo da série. Então, como eu disse, a síndrome coronariana aguda, ela é uma evolução da doença crônica. A gente tem, né, a nossa placa de ateroma, a placa lipídica, que foi se desenvolvendo progressivamente, né, no decorrer do tempo, e essa placa ela é caracteristicamente formada por um miolo lipídico e por uma capa fibrosa que envolve esse miolo lipídico. E aí, até agora, a gente tinha uma placa estável, uma placa que ia aumentando de tamanho, mas uma placa onde você tinha essa capa fibrosa bem íntegra, né, e mantendo o conteúdo lipídico ali em seu interior, longe do contato com a luz do vaso. Uma síndrome coronariana aguda nada mais é do que um desequilíbrio nesse mecanismo que até então estava, de certa forma, estável. Na síndrome coronariana aguda, a gente vai ter uma ruptura da capa fibrosa da placa de ateroma, né? E com essa ruptura, a gente tem o conteúdo lipídico da placa de ateroma exposta na luz do vaso. Nesse momento, vai haver uma agregação plaquetária naquele local, porque quando você tem a exposição daquele conteúdo lipídico, né, o que o organismo entende é que ali tem um machucado, né, ali tem uma situação que precisa ser corrigida, e aí a gente tem o sistema de coagulação sendo ativado, né, e a consequente formação de um trombo, de um coágulo que bloqueia o fluxo naquele local, causando então o infarto ou a angina instável. E aí, a diferença de um infarto com supra para um infarto sem supra é justamente o grau de oclusão. Quando eu tenho um infarto com supra, que como eu disse é um quadro mais grave, um quadro mais dramático, justamente porque a oclusão total da luz do vaso, né? Como a gente vê aqui nessa figura, e o fluxo sanguíneo ele não consegue, né, passar daquele ponto. E aí tudo que está distal, né, a esse ponto de oclusão, por exemplo, nesse ponto aqui, né, a gente não vai ter mais fluxo, né? O fluxo vai estar interrompido e aí todo o músculo cardíaco nessa região deixa de receber sangue. No infarto sem supra e na angina instável, a gente tem também a ruptura da placa, a gente tem a formação de um trombo, de um coágulo, mas esse trombo não vai chegar a ocluir inteiramente aquela artéria. Ainda vai existir, ainda que mínimo,
um espaço para passagem do sangue. Então, o que está acontecendo agora na síndrome coronariana aguda é que, ao contrário da doença crônica, em que a gente tinha uma placa estável que ia apenas aumentando de tamanho por causa do acúmulo, né, de lipídios no miolo dessa placa, mas a gente tinha uma capa fibrosa íntegra protegendo aquela placa, né, impedindo que aquela placa se desestabilizasse e promovesse ali a agregação plaquetária. Inclusive, quando a gente falou no vídeo anterior, no tratamento da doença crônica, sobre o uso das estatinas, eu disse para vocês que a estatina, mais do que somente diminuir o colesterol LDL e auxiliar no aumento do colesterol HDL e, por si só, ser um fator protetor na doença arterial crônica, a estatina também tem uma função, né, de estabilizar a placa de ateroma. Descobriu-se posteriormente, com o uso da estatina, que ela, além de diminuir os níveis de colesterol, né, o que acaba retardando a progressão da doença, ela também tem um fator protetor de estabilizar a placa, deixando aquela capa fibrosa mais espessa, né, o que dificulta o rompimento dessa placa. Então, por isso, a gente usa estatina na doença crônica, justamente na tentativa de impedir a evolução dessa doença para síndrome coronariana aguda. E a gente também falou sobre o uso do AS, né, que é um antiagregante plaquetário. E o AS ele também vai ter uma função de, no caso do estabelecimento de uma doença coronariana aguda, de uma síndrome coronariana aguda, né, o uso do AS, né, como ele é um antiagregante plaquetário, ele acaba dificultando a formação daquele trombo ali naquela placa que agora está rompida. E por isso mesmo a gente diz que o AS tem função primordial, né, na redução da mortalidade por infarto. E apesar do nitrato ser classicamente conhecido como uma droga usada no momento de uma síndrome coronariana aguda, né, por provocar um vasoespasmo e melhorar temporariamente o fluxo, né, de sangue ali por aquela artéria, o AS ele reduz a mortalidade justamente ao impedir a agregação plaquetária e muitas vezes impedir a progressão da formação de um trombo que pode não estar ocluindo totalmente aquele vaso e possa acabar levando a uma oclusão total, e aí é um infarto bem mais grave, bem mais dramático. Então, como eu disse, quando a gente tem um infarto sem supradesnivelamento de ST e quando a gente tem uma angina instável, a gente não tem uma oclusão total daquele vaso, né, que é o que acontece no infarto com supradesnivelamento de ST. Mas qual que é a diferença entre a angina instável e o infarto sem supradesnivelamento de ST? A diferença é que na angina instável eu tenho rompimento de uma placa, eu tenho formação de um trombo, mas eu não tenho necrose tecidual, eu não tenho morte de células miocárdicas. Já no infarto sem supra de ST, apesar de eu ter uma obstrução parcial causada por um trombo, né, formado agudamente ali naquele vaso, eu já tenho uma obstrução tal que leva a uma isquemia que acaba causando morte de miócitos. A gente tem morte de tecido miocárdico, a gente tem perda de tecido miocárdico. Como que a gente vai diferenciar uma coisa da outra? Como que a gente vai receber o paciente que chega com uma síndrome coronariana aguda? É isso que a gente vai ver agora. Então, no atendimento inicial a um paciente, né, que chega na emergência com sintomas típicos de uma síndrome coronariana aguda, a gente vai ter que se ater bastante na história clínica do paciente. A gente precisa conhecer aquela dor que ele está sentindo, que vai ser o principal sintoma, né, relacionado à síndrome coronariana. A gente precisa saber se ele tem sintomas associados, se ele tem dispneia, né, se ele tem taquicardia, se ele tem sudorese e se ele tem fatores de risco associados, porque aí isso vai levar a gente muito mais
a pensar de fato numa síndrome coronariana aguda. A gente tem que lembrar sempre daqueles equivalentes anginosos, né? O paciente geralmente vai chegar com aquela dor típica, né? Aquela dor sobre a qual a gente falou no vídeo anterior, mas ele pode chegar também com aqueles equivalentes anginosos, dispneia, náuseas, vômitos, síncope ou pré-síncope, principalmente em mulheres e pacientes diabéticos. No exame físico do paciente, que muitas vezes vai estar normal, né? O exame físico do paciente com uma síndrome coronariana aguda geralmente é um exame pobre em achados, mas é um exame onde a gente vai ter que ficar atento aos sinais vitais, ao aparelho cardiovascular, né, e ao aparelho respiratório, onde a gente vai estar buscando ali fatores de gravidades. A gente tem que ficar de olho porque esse paciente ele pode ter ali complicações, né, que tornam a doença mais grave, como um edema de pulmão, por exemplo, né? E a gente precisa sempre estar atento no diagnóstico diferencial com algumas condições. E aí, como exames complementares, é muito importante que esse paciente seja submetido a um eletrocardiograma e esse eletro deve ser feito nos primeiros 10 minutos de atendimento, ou seja, do momento em que o paciente entra no hospital, ele tem que fazer um eletrocardiograma e esse eletrocardiograma deve ser interpretado nos primeiros 10 minutos. Isso é primordial, vocês já devem ter ouvido falar, acho que eu mesmo já falei aqui nessa série de vídeos que tempo é miocárdio, né? Que o tempo ele é fundamental para a gente conseguir ter um bom prognóstico para esse paciente, né? Conseguir que ele tenha uma boa evolução. E outros exames complementares que são importantíssimos, principalmente para a gente diferenciar a angina instável do infarto sem supra, são os marcadores de necrose miocárdicos, sobre o qual a gente vai falar já já. No eletrocardiograma, o que a gente pode encontrar nesse paciente, né, com um infarto sem supra de ST ou com uma angina instável? Bom, o primeiro problema está no seguinte: a gente pode encontrar um paciente com um eletrocardiograma completamente normal. Mas a gente pode encontrar também algumas alterações, como por exemplo uma onda T apiculada e simétrica, né? A gente pode ver um exemplo disso, por exemplo, aqui em V4, olha como a gente tem uma onda T que ela está simétrica. E aí, só para efeitos de comparação, você pode olhar essa onda T aqui, por exemplo, né, que é uma onda, ou essa aqui em V3, né, que é uma onda assimétrica. Você nota que a subida da onda T ela é uma subida mais gradual, né? Ela tem uma queda mais abrupta. Isso é uma onda T assimétrica. E aí a gente pode ter uma onda T apiculada e assimétrica. A gente pode ter infradesnivelamento do segmento ST, que me parece a gente vai ver também aqui em V4, né? A gente tem um segmento ST que está abaixo da linha de base do eletrocardiograma. Como eu disse, o eletrocardiograma pode também estar completamente normal. E os marcadores de necrose? Os marcadores de necrose, que antigamente eram chamados de enzimas cardíacas, mas é um nome que não é muito apropriado porque, a rigor, não se tratam de enzimas. Os marcadores de necrose vão ser substâncias, vão ser proteínas que estão presentes dentro da célula miocárdica, né, dentro do músculo cardíaco. E aí, se há necrose miocárdica, né, se eu tenho células musculares morrendo, eu vou ter liberação dessas substâncias, que normalmente se encontram lá dentro da célula. E aí essas substâncias caem na corrente sanguínea. E aí, se eu dosar essas substâncias na corrente sanguínea, eu vou encontrá-las, né, com taxas aumentadas, indicando que existe de fato uma necrose miocárdica. E a grande importância dos marcadores de necrose é diferenciar uma angina instável de um infarto sem supra. Porque, como a gente já tinha falado, na angina instável a gente não tem
morte de células miocárdicas, né? A gente não tem necrose miocárdica e, portanto, a gente não vai ter alteração dos marcadores de necrose. Já no infarto sem supra, a gente, apesar de ter uma obstrução que é parcial, a gente vai ter morte de miócitos. A gente vai ter morte de tecido miocárdico e, por isso, a gente vai ter alteração dos marcadores de necrose. E aí os marcadores de necrose são principalmente esses três aqui: a troponina, o CKMB, fração massa, e a mioglobina. E aí cada um desses marcadores vai ter suas especificidades. A mioglobina, por exemplo, ela vai ser a mais precoce, ela vai ser a que sobe mais rápido. E aí ela nem está representada aqui nesse gráfico, mas ela sobe realmente muito rápido. Nas primeiras horas após o infarto, ela já vai aparecer alta. No entanto, ela é uma proteína que não é específica, porque a gente vai ter várias condições que vão levar a um aumento da mioglobina. Até mesmo um exercício físico mais extenuante já leva a um aumento da mioglobina. No entanto, ela vai ter um bom valor preditivo negativo. Ou seja, se na primeira hora eu dosei a mioglobina e ela veio negativa, eu vou excluir a doença coronariana. Ela tem um valor preditivo negativo muito bom. Agora, uma mioglobina alta nem sempre vai ser determinante de um evento coronariano. Já a troponina e o CKMB fração massa já vão ser mais específicos, né, para a doença coronariana. E aí a gente vai ter algumas diferenças em relação a essas duas substâncias. Por exemplo, as duas substâncias, vocês vão ver que elas sobem, né, e se tornam detectáveis, né, se tornam positivas mais ou menos no mesmo tempo, né? Com cerca de 6 horas a gente começa a detectar essas duas substâncias. No entanto, se você for ver aqui, o CKMB ele tem uma subida rápida e ele desce muito rápido também. Então, você só vai conseguir detectar CKMB no sangue do indivíduo por 2 a 4 dias. Já a troponina, vocês veem que ela tem uma queda muito mais lenta e, de fato, a gente consegue detectar a troponina positiva no sangue de um paciente com um infarto por até 14 dias. E aí, diferenciando as duas, a gente vai ver que a troponina ela tem mais sensibilidade, mais especificidade do que a CKMB. As troponinas elas detectam infarto até 2 semanas após o início dos sintomas, né? Enquanto que a CKMB ela vai cair muito rapidamente. Já com 2, 3 dias, a gente já não vai conseguir detectar a CKMB no sangue do paciente. No entanto, isso vai ser bom para pacientes que têm um reinfarto. Muitas vezes você faz a revascularização, né, daquele paciente que teve um infarto e aí 5 dias depois esse paciente tem um novo infarto. E aí, se eu dosar a troponina, eu não vou saber se essa troponina alta ela corresponde àquele primeiro infarto ou ao novo infarto que esse paciente teve. A CKMB não. Como eu sei que em 3 dias eu já não vou conseguir detectá-la no sangue, se eu dosá-la e aí eu obtiver um valor positivo, quer dizer que aquele paciente teve um novo infarto. Então, para detectar um reinfarto tardio, a CKMB ela vai ser muito mais adequada. Então, de acordo com a história clínica daquele paciente, com o exame físico daquele paciente, com os exames complementares, né, que aquele paciente for submetido, né, no momento ali da internação, no momento da chegada desse paciente no setor de emergência, vai me ajudar a definir a minha conduta, né, e a definir se aquele paciente tem ou não uma síndrome coronariana aguda. Então, se aquele paciente ele tem uma dor típica, se ele tem alterações eletrocardiográficas, se ele tem alterações nos marcadores de necrose, eu tenho mais segurança em dizer que aquele paciente está sim, né, passando por uma síndrome coronariana aguda, e aí eu vou internar esse paciente
preferencialmente em uma unidade coronariana. Se aquela dor que o paciente tem já não é uma dor tão típica, né? É uma dor que tem componentes que não são típicos de uma dor anginosa, se de repente ele não tem alterações no eletrocardiograma, nem nos marcadores de necrose, aí eu já fico com uma dúvida. E aí esse paciente já tem uma probabilidade mais intermediária, né, dele estar com uma síndrome coronariana. E aí, nesse caso, eu posso querer investigar um pouco melhor aquele paciente, submetendo ele, por exemplo, a uma tomografia. Como eu disse nos vídeos anteriores, né, que a tomografia é um exame muito bom, né, para a gente ver a doença coronariana, é um exame de rastreamento que pode ser usado e que é factível de ser feito, né, nas principais emergências, né, porque não é um exame tão complicado como se a gente quisesse fazer, por exemplo, uma cintilografia no paciente, que é um exame mais complicado, um exame mais difícil de ser feito numa situação de urgência, mas uma tomografia não, e vai ter um poder muito bom de excluir, né, uma doença coronariana. Além de fazer a tomografia, eu posso seriar o eletrocardiograma, os marcadores de necrose, porque ele pode estar numa etapa da doença em que ainda não há alteração nesses marcadores, em que ainda não há alteração eletrocardiográfica, mas essas alterações podem vir a aparecer. E aí, se algum desses exames vier positivo, eu interno o paciente. Se não, eu vou acompanhar esse paciente ambulatorialmente. Por outro lado, se esse paciente tem uma dor que é provavelmente não anginosa, né, uma dor que não tem característica nenhuma de se parecer com uma dor tipicamente coronariana, se ele não tem nenhuma alteração eletrocardiográfica, de marcadores, ou mesmo na tomografia, se ele não tem fatores de risco, esse é um paciente cuja probabilidade dele ter uma síndrome coronariana aguda é muito baixa. E aí eu posso acompanhar esse paciente ambulatorialmente. E aí eu posso estratificar o risco desse meu paciente ter uma síndrome coronariana aguda através de um score de risco, que é o chamado score TIMI. No score TIMI eu tenho 7 variáveis que vão classificar o meu paciente em baixo, intermediário ou alto risco de um evento cardíaco. E aí essas variáveis são idade acima de 65 anos, mais de 3 fatores de risco para a doença coronariana, ou uma doença coronariana prévia conhecida, ou uso de AS nos últimos 7 dias, presença de uma angina grave recente, elevação de marcadores cardíacos, um infra de ST, né, maior do que 0,5 milímetro. Então, se eu somar esses 7 fatores aqui, né, do score TIMI, eu vou obter uma pontuação, né, de 0 a 7, sendo que de 0 a 2 pontos o risco é baixo. E aí, se esse paciente tem risco baixo, eu faço uma tomografia para excluir, né? Se vier negativo, eu acompanho esse paciente ambulatorialmente. Se vier positivo, eu interno. Se o paciente tem 3 ou 4 fatores, né, no score TIMI, eu já falo que ele tem um risco intermediário. E se ele faz de 5 a 7 pontos, ele é um paciente de alto risco. Esse paciente de alto risco eu já interno em unidade coronariana. O paciente que eu interno, né, ele vai ficar internado para fazer o cateterismo, né, para fazer aquela investigação mais aprofundada, né, e o paciente com risco moderado, aí fica muito da avaliação do médico, que pode tratar esse paciente como baixo risco ou como alto risco. O tratamento da doença desse paciente, né, que tem angina instável ou que tem um infarto sem supra, onde não há uma oclusão total da artéria do paciente, é um tratamento que não exige uma revascularização primária, ou seja, não é um paciente que chegou no hospital e já tem que ir correndo para a hemodinâmica para fazer a revascularização ou tem que ir correndo, né, para fazer o tratamento trombolítico. Porque nesse caso eu não tenho risco de perda miocárdica iminente, né? O meu objetivo com o tratamento vai ser estabilizar aquele trombo que está ocluindo a artéria parcialmente para evitar
que haja uma progressão, né, da formação desse trombo com uma possível oclusão total, evitar que tenha mais agregação plaquetária, que tenha mais formação de trombo. Em suma, o meu objetivo é parar a progressão daquela doença para que ela não se transforme em algo mais grave, em um infarto com supra de ST. A diferença fundamental é que no infarto com supra, a oclusão é total. Eu já acabei com o fluxo sanguíneo a partir daquele ponto de oclusão. E aí o relógio está correndo e eu estou perdendo tecido miocárdico. Então eu preciso agir de maneira muito mais rápida, muito mais aguda do que no tratamento de um infarto sem supra, no tratamento de uma angina instável, em que eu tenho que instituir um tratamento inicial para justamente parar a evolução daquele trombo, né, naquela placa rompida, e aí eu posso com mais calma, né, planejar o tratamento definitivo de revascularização, como a gente falou, né, nos vídeos anteriores sobre a revascularização, seja através da colocação de um stent com balão ou mesmo aquela revascularização de peito aberto cirúrgica, né, através das pontes. E qual que é então o tratamento medicamentoso da síndrome coronariana aguda, da angina instável e do infarto sem supra de ST? Porque o infarto com supra é um caso totalmente à parte que a gente vai falar no próximo vídeo. E aí então existem 6 drogas que a gente vai usar nesse doente com uma síndrome coronariana aguda sem elevação do segmento ST. A gente vai usar drogas anti-isquemia, né? E a gente já falou nos outros vídeos sobre o nitrato, que é um vasodilatador, né? Que, portanto, vai melhorar um pouco, temporariamente, a perfusão ali naquele local. A gente vai usar um beta-bloqueador, que vai ajudar a diminuir o consumo, né, de sangue pelas células miocárdicas. A gente vai usar a estatina, que tem uma grande função de estabilizar as placas de ateroma, né? Então essas drogas elas vão ser usadas na redução do processo isquêmico. A gente tem as drogas antiplaquetárias, né, que vão atuar ali reduzindo a agregação plaquetária e tentando impedir, né, a progressão da placa. E aí a gente está falando do AS e do clopidogrel, ou do prasugrel, ou do ticagrelor, né, que são as drogas então antiplaquetárias. Por fim, a gente vai usar também a droga antitrombótica, que é a heparina ou a enoxaparina ou fondaparinux, que também vão atuar na progressão da formação da placa de ateroma. Todas essas drogas que eu citei aqui, com exceção do nitrato, são drogas que vão aumentar a sobrevida, que vão reduzir o risco de um novo evento nas semanas seguintes. Bom, a gente tem que falar também sobre esses inibidores da GP2B3A, que é uma droga usada também na redução do processo de formação do trombo, mas é uma droga que tem seu uso definido pelo hemodinamicista, né, que vai atuar naquele paciente. Além disso, a gente tem o IECA, que é uma droga altamente recomendada, deve ser iniciada sempre nas primeiras 24 horas após o evento, justamente por causa do remodelamento do miocárdio. É isso aí então, identificamos, diagnosticamos e tratamos o nosso paciente com uma angina instável, com um infarto sem supra de ST. E com isso a gente termina esse terceiro vídeo da série sobre doença arterial coronariana. No próximo vídeo, o último da série, a gente vai falar do clímax disso tudo, né? Do momento mais dramático, que é o infarto com supra desnivelamento de ST. Uma urgência médica, uma situação altamente frequente e uma situação com uma chance de mortalidade muito alta, e por isso mesmo a gente deve dar total atenção. E é sobre ela que a gente vai falar no último vídeo da série. E eu te espero nele. Até lá!